Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim atualizar vocês de tudo que aconteceu no meu Sisu, vou explicar por que eu sumi e vou contar todas as novidades pra vocês. Quem ainda não me acompanha, eu vou deixar aqui nos cards o meu número de acertos, as minhas notas, que eu compartilhei tudo com vocês. Pra quem não sabe, eu saí do meu terceiro ano em 2021, sou ampla concorrência e moro em Minas Gerais, Belo Horizonte, só pra ir situando direitinho. E vou contar tudo do meu Sisu. Foi a primeira vez que eu participei do Sisu, achei uma experiência muito legal, pra falar a verdade. Assim, eu achava o máximo chegar lá e olhar as notas de corte, o jeito que mudava. É muito doido, ao mesmo tempo que assim, dá muita ansiedade e nossa, eu ficava até meia-noite acordada assim, só com os olhos arregalados, morrendo de sono, mas querendo ver a nota. Nesse meio tempo teve a minha festa de formatura e eu lá, durante a festa de formatura, lá olhando minha notinha. Então assim, é uma coisa que mexe muito com a gente, mas que eu gostei da minha primeira experiência. Mas o principal de eu ter sumido e não falado nada foi que eu fiquei doente durante o processo. No segundo dia de Sisu eu peguei uma gripe bem forte, assim, e aí eu fiquei sem voz, então assim, nem se eu quisesse eu conseguia vir falar com vocês porque eu fiquei sem voz totalmente. E aí com muita dor no corpo, mas o pior era o sem voz, sabe? Porque até quando eu melhorei, que já tem alguns dias, eu não conseguia vir falar aqui com vocês, apesar de não estar mais sentindo dor nem nada do tipo. Mas, então eu só gravei o meu primeiro dia de Sisu. Vou deixar aí com vocês e volto. Minha gatinha pulou, que ela também quer participar desse vídeo. E volto com vocês assim que passar esse meu primeiro dia que eu gravei pra vocês tudo. O primeiro dia que eu vi a nota mudando, assim, a primeira nota de corte. Então vou deixar aí com vocês e volto pra contar um pouquinho mais sobre os próximos dias. Então, gente, já estamos aqui do primeiro para o segundo dia. Hoje é dia 16 e é mais ou menos meia-noite e 10, ou seja, hoje vai ser a primeira virada de nota de corte. Tô muito animada. Assim, ao mesmo tempo que eu acho que vai cair um pouco a nota. Eu morro de medo de, tipo, alavancar muito, levantar e eu ter zero chance em qualquer faculdade. Mas, de qualquer forma, ontem eu só coloquei, né, as faculdades que eu queria. Na verdade, a primeira é a minha preferência e a segunda eu coloquei mais pra sentir como vai ser o Sisu desse ano. Porque nessa faculdade, que é a minha segunda opção, apesar dela ter pouquíssimas vagas, ela tem peso e o peso dela aumenta a minha nota. É uma das poucas em que isso acontece. Então eu coloquei minha nota lá pra ver, porque a minha nota é muito parecida com a nota de corte do último ano dela. Então eu acho que é a que eu tenho mais chance, assim, mas cada dia eu mudo de ideia. Tem dia que eu acho que eu vou passar tranquilo, tem dia que não, tem dia que eu acho que não vou passar em lugar nenhum. Eu acho que essa diferença, da oscilação, né, de humor, de sentir as coisas é super normal nesse momento. Mas de qualquer forma, eu vou trazer vocês comigo em todos os dias, vou gravar tudo pra vocês, falar, mostrar as notas de corte de cada curso, colocar minhas opções cada dia. E é isso, eu espero muito que vocês gostem desse primeiro dia e de me acompanhar nos próximos, mas o Sisu ainda não abriu de novo, ele tá numa página, eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês, que ele fala que eles estão carregando a nota de corte, né? Então eu vou esperar, tô morta de sono, mas vou esperar hoje pra ver a nota de corte. Se Deus quiser vai sair bem rapidinho e vou mostrar pra vocês. E aí, tudo depende, né, dessa nota de corte pra gente ter uma ideia de como vai ser o Sisu esse ano. Mas, então é isso, daqui a pouco eu volto com vocês. Gente, não deu nem tempo de eu mostrar a página pra vocês de como o Sisu tava, porque eu voltei e a nota já saiu, agora são meia-noite e 15 e eu ainda não vi, mas vou olhar de qualquer forma e vou falar pra vocês.
tô nervosa e assim, eu tenho várias opções, vou pesquisar muito. Eu sei que pra nota que eu tô, eu preciso realmente usar o SISU da melhor forma possível. Mas, então é isso, tô aqui de pijama, já tá super tarde, mas eu vou olhar aqui a nota, gravar minha reação e tudo e mostro tudo pra vocês. Então, gente, já olhei e uma me surpreendeu de forma boa e outra me surpreendeu de forma ruim. E então vou falar quais eu coloquei minha nota hoje e o que eu penso para os próximos dias também. A minha primeira opção é a UFMG, eu não escondo, eu vou tirar o óculos, tá refletindo. Mas eu não escondo de ninguém, que assim é meu sonho de consumo. É a faculdade da minha cidade, seria perfeito eu ir pra lá. Mas é uma faculdade muito concorrida também, ela tem muitas vagas, mas é uma faculdade extremamente concorrida. E é isso, eu acredito realmente que se eu quiser só o FMG e se eu me prender ao FMG, eu terei que fazer um ano de cursinho, isso aí eu já dei uma aceitada. Então, eu tirei o óculos, então não tô enxergando muito bem, mas é porque fica ruim refletindo. Como vocês sabem, minha nota sem peso fica 780,08. E até então, a nota de corte da UFMG está 814, ou seja, está um ponto acima da nota de corte do ano passado. Eu não sei o que dizer, se abaixa, se diminuir. Eu não sei também se estamos com nota de corte fantasma. Eu acho, notas fantasmas, né? Eu acho que não. Cada hora eu ouvi uma coisa, mas de qualquer forma, isso também não vai fazer muita diferença, né? A nota de corte fantasma, assim, eu tô em 818, a minha posição é 818 de 160 vagas, então é assim, 5 vezes, ou mais de 5 vezes o número de vagas, então é algo irreal. Então, assim, eu não acho que vale a pena eu ficar gastando os meus dias de SUSU com uma faculdade que tá tão longe pra mim, apesar de ser, assim, minha queridinha. Já a minha segunda opção é a UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que eu pesquisei muito faculdade. Esses dias eu tava pesquisando muito e eu vi essa faculdade. E assim, pra quem viu minhas notas, vou deixar aqui em cima. Pra quem ainda não viu, minha nota em cada componente. Mas quem viu sabe que a minha pior matéria foi Ciência da Natureza, que é um problema com essa faculdade de peso, porque 99% das faculdades com peso supervalorizam natureza, e aí pra mim isso já joga minha nota lá no chão. Então pra mim não compensa ficar insistindo em faculdades com peso que tem natureza maior que matemática. E eu achei essa que ela tem peso 5 em redação, 5 em linguagens, 4 em matemática, 4 em natureza e 2 em humanas, se eu não me engano. Ou seja, ela valoriza a área de linguagens e redação e ela iguala matemática e natureza. Então, assim, ela bota minha nota em 789,08, ou seja, ela aumenta 9 pontos. E aí eu vejo minhas chances aumentarem. Ela tem 7 vagas, então assim, em relação a vagas ela é péssima, é uma das menores que tem. Mas ao mesmo tempo, assim, ela é menos concorrida, até porque ano passado ela não participou do SISU, então acredito que ela esteja escondidinha. E eu tô em 25 de 7 vagas. E assim, tem muita coisa ainda pra mudar. Mas eu sei, eu ainda tô longe, eu sei. Mas ao mesmo tempo, a nota de corte tá 799,78. Ou seja, eu tô aí em média 10 pontos da nota de corte. E não sei, essa eu fiquei feliz, me surpreendeu positivamente, enquanto eu sabia que eu não ia entrar direto na UFMG, mas eu não achava que teriam tantas pessoas entre mim e a nota de corte.
Já nessa outra, eu assim gostei da classificação, claro que eu já queria estar dentro, obviamente, mas eu acho que tem muita coisa ainda pra mudar. E eu tenho uma lista, eu vou pesquisar mais faculdades. Eu acredito que agora que a primeira parcial saiu, vai ser postada e eu vou avaliar todas, principalmente as que eu tenho mais chance, que são as sem peso, e avaliar tudo. E aí vou escolher minha primeira opção. Eu acho que eu vou passar a UESB para minha primeira opção e tirar o FMG e colocar uma outra, de preferência de Minas, né, pra tentar ficar aqui em Minas. Mas eu vou ver se eu faço isso hoje ainda. Se não, eu volto amanhã e falo qual eu escolhi. Mas, assim, ao mesmo tempo eu tô feliz porque é a primeira vez fazendo SISU. Acho que tudo é muito diferente, é muito novo pra mim. E eu gosto muito de conhecer as coisas, assim, tá passando por essa experiência pra mim é muito bom. Mas de qualquer forma, eu vou aqui fazer o melhor que eu conseguir pra mim, né? Pra eu ter a escolha. Talvez eu passe e acho que não é o melhor ir pro lugar que eu passar, mas que eu tenha a escolha de poder decidir se eu fico ou se eu vou. Então, vou dar mais uma olhadinha aqui, ver se já postaram as notas e volto com vocês. Então, essa foi a minha primeira reação. Pra quem não sabe, a minha média ficou 780,08. Foi uma média que eu gostei muito, foi uma evolução, assim, de quase 80 pontos em relação à minha nota do ano passado. Eu evoluí demais e fiquei muito, muito feliz com a minha média mesmo. Assim, não, claro que eu esperava uma nota boa, mas a gente fica com medo, a gente fica se auto-sabotando. Enquanto a nota não sai, a gente pensa que a gente tangenciou a redação, que vai dar algum problema no nosso cartão de resposta. A gente sempre pensa o pior que pode acontecer. E na verdade, assim, deu tudo certo. O principal que a minha nota reflete é o tanto que eu evoluí esse ano, e isso me deixa muito feliz. Mas então, com essa nota, é uma nota assim alta, eu passaria em qualquer curso da minha cidade, né, que é a UFMG, da universidade da minha cidade, se não fosse medicina. Mas ao mesmo tempo é uma nota baixa para medicina, não é uma nota assim, posso escolher onde eu quero ir. Não, nem um pouco. Mas então comecei o SISU. Antes do SISU eu tinha pesquisado bastante, como eu comentei com vocês. E escolhi colocar na UFMG, assim, pra brincar, né? Ver como é que vai ser. E coloquei na UESB. É engraçado quando a gente não tem costume com a sigla, a gente sempre embola. Mas era uma universidade estadual do sudoeste da Bahia. E o que eu gostava muito nela é que ela aumentava muito a minha nota. Todos os dias eu anotei aqui a variação de notas, mas eu gostava muito que ela aumentava a minha nota 9 pontos. Ou seja, o peso dela alavancava a minha nota. Um detalhe é que a minha pior matéria foi natureza, então qualquer faculdade que levantasse natureza mais que matemática, normalmente era prejudicial para minha nota. E isso acontece muito em medicina, então isso era uma coisa assim que dificultava muito, porque tiveram notas gerais assim mais baixas que a minha para cursos de medicina, mas com peso, e com peso a minha nota ficava mais baixa ainda. Minha nota chegou a ser 744 com peso, ou seja, ela diminuía 36 pontos só nessa brincadeira dos pesos aí em algumas faculdades. Pode ter certeza, eu olhei todas. Então, assim, fui acompanhando. Essa minha primeira aposta, né, nessa Universidade da Bahia, o primeiro ponto que eu coloquei nela é por causa do peso, que elevava minha nota, e também porque ela não tinha participado do SISU anterior, então eu acreditei que ela seria uma faculdade com menos visibilidade, né, já que ela não estava na lista anterior. Mas ela tinha 7 vagas, então assim, era bem, bem concorrido. E aí, quando saiu o primeiro parcial, a UFMG estava com 814,96, ou seja, estava um ponto mais ou menos acima da nota de corte do ano passado. Então aí eu já fiquei, tudo bem, já entendi que esse ano vai ser complexo.
E a minha posição, eu estava em 818 de 160 vagas. Mais importante do que a distância de pontos é a distância entre pessoas. Se pra eu conseguir entrar, eu ter 800 não, mas assim, muitas pessoas, umas 600 pessoas teriam que desistir da vaga pra eu entrar, ou seja, zero chance. E a segunda opção que eu tinha colocado era a USB. A nota de corte dela nesse primeiro dia estava 787,7, ou seja, eu estava 7 pontos assim de diferença da nota de corte e eu era a 25ª de 7 vagas. Então, assim, quando eu vi isso, eu fiquei assim, gente, tá até perto. Mas são muito poucas vagas, ou seja, era muito difícil, mesmo eu sendo a 25ª, que era uma colocação muito perto, difícil eu conseguir uma das 7 vagas. Mas continuei olhando e nesse mesmo dia, eu não gravei, foi nesse mesmo dia da gravação, mas eu não gravei essa parte. Comecei a olhar todas as faculdades de medicina. Entrei em literalmente todas as faculdades de medicina que existem no Brasil, que estavam no SISU. E fui olhando cada nota, e fui anotando as que eu tinha mais possibilidade. Até que eu achei a UFR, que é a Universidade Federal de Rondonópolis. E quando eu vi essa faculdade, eu olhei a nota de corte e ela estava exatamente 779,88. Ou seja, 779,88. E eu estava com a nota acima da nota de corte dessa faculdade. E aí, gente, eu já me senti aprovada. Nada mudava. Tinha mais uns 4 dias de SISU, mas assim, eu tava assim, felicidade extrema. Nossa, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Me deu muita esperança. Eu falei, meu Deus, não, uma faculdade eu tô dentro. E eu fiquei muito feliz. Continuei olhando e nenhuma outra faculdade tinha nota de corte abaixo da minha nota. Tinha algumas com 3 pontos, o que eu acho pouco, então também fiquei feliz. Mas assim, nenhuma abaixo sem ser essa. No dia seguinte, coloquei o FR, né? Porque assim, já tava assim, caloura. Já tava olhando assim, passagem de avião pra Rondonópolis. Mas, e também no segundo dia, vou ver aqui se eu identifico aonde eu coloquei a minha nota, mas eu não estou vendo. Então, eu creio que eu tenha colocado na UFMA, que é a Universidade Federal do Maranhão, colocando no campo de Pinheiros. Eu tava a 3 pontos da nota de corte nessa faculdade. E detalhe, essas duas faculdades, a de Pinheiros tinha 25 vagas e a de Rondonópolis tinha 20. Essas duas faculdades elas têm 2 processos seletivos, né? O do meio do ano e o do início do ano. Diferente do que a gente está acostumado aqui em Minas, pelo menos a UFMG só tem um processo seletivo no ano inteiro. Então, assim, são mais vagas, mas você entra às vezes no segundo semestre. E essas aqui não, então eram poucas vagas. E aí no segundo dia eu coloquei minha nota nessas duas e o que aconteceu? A nota subiu. E a nota na UFR subiu subiu muito. Muito, muito mesmo. E eu acredito que tenha sido porque todo mundo viu que era a nota mais baixa do SISU, sem peso. E aí todo mundo saiu correndo pra ela. E aí a nota aumentou muito. A nota da UFR foi de 779,88 para 781,04. Ou seja, aumentou aí 10 pontos a nota de corte, o que de um dia pro outro assim, é muita coisa. E a da UFMA, da unidade de Pinheiro, é Pinheiro, não é Pinheiros, viu, gente? Desculpa. Aumentou 4 pontos. Foi para 787,2. Então, assim, o que eu vi durante todos os dias do SISU, já dando um spoiler, foi um aumento crescente das notas, com quedas bem baixas. Por exemplo, a UFMG abaixou. Ela abaixou, no segundo dia ela ficou 813, no terceiro 812 e no último dia 813, assim como no ano passado. Então, assim, eu vi algumas quedas, mas eu também senti muita gente
muito atenta também. Então, quando via que aquela estava mais baixa, ia todo mundo para aquela faculdade. Quando via que a outra estava mais baixa, ia todo mundo para outra faculdade. E todo mundo, assim, é a forma de falar, mas eu via bem uma troca, assim, nos dias, assim como eu tava fazendo, tinha mais gente fazendo isso também. E durante todo o tempo eu fiquei tentando achar a que a nota estava menor, durante todo o tempo. E tiveram variações pequenas, e durante esses dias eu também estava passando mal, então assim, no segundo dia, na segunda madrugada, foi a minha formatura. Aí foi ótimo, curti muito, mas depois da minha formatura eu já estava mal, mais ou menos, e depois fiquei pior. Então a partir desse dia eu entrava no SISU, olhava e colocava, mas assim, eu já tinha mudado bem meu comportamento. Eu só olhava as que já tinha aqui na lista, que eu fiz uma lista, eu chuto que tem umas 15 faculdades aqui, e fui colocando as notas todos os dias, mas assim, mais cansada, doente, então eu fiquei um pouco menos ativa assim no SISU, mas acho que também não mexeu com muita coisa, porque as que eu tinha mais chance eu fiquei monitorando de perto. E também no segundo dia, se eu não me engano, eles tiraram a nota de corte fantasma, o que deu sim uma baixada nas notas, uma baixada nem tanto nas notas, mas no número de pessoas à sua frente, o que foi muito bom. Então continuei e a gente teve mais uma atualização, né? Nesse dia teve a atualização das 14 horas. Mas pra mim eu fiquei meio triste porque foi nessa atualização que eu vi a nota de Rondonópolis subindo. Foi a segunda atualização seguida dessa que eu tinha visto a minha nota maior e depois a nota já muito alta. E eles ainda falando que tinham tirado a nota de corte fantasma, eu falei assim, se já subiu 10 pontos sem nota de corte fantasma, imagina se tivesse. Se tivesse assim, era 40 pontos. Mas, então foi isso, acompanhei todos os dias, testei aquela da Bahia no primeiro dia, testei a UFMT de Sinop em alguns dias também, que foi uma que a nota baixou no segundo dia com a queda da nota de corte fantasma, ela baixou 3 pontos e eu fiquei a 8 pontos da nota de corte, então coloquei lá também, coloquei na UFMA de Pinheiro, coloquei na UFR e fui bem realista assim com a minha situação, não fiquei insistindo em faculdades que eu sabia que eu não ia ter chance. E não vou falar que a todo momento eu fiquei super disposta e pensar em ir pra qualquer faculdade, porque eu não fiquei. Assim, tinha dia que eu acordava e eu falava, nossa, eu super vou pra qualquer faculdade, qualquer assim, uma faculdade que eu gostasse, um lugar que eu gostasse. Eu sempre olhava se tinha aeroporto, como é que era a cidade, mas eu iria com certeza. E tinha dia que eu falava, eu não quero sair da minha cidade, ai meu Deus, eu quero ficar aqui. E cada dia eu mudava de ideia, cada hora eu mudava de ideia, e isso é muito comum, eu acho, nesse momento. E outra coisa que pesou muito também pra mim no SISU foi a oportunidade de fazer qualquer outro curso aqui na minha cidade. Qualquer um que vocês pensassem que a minha cidade oferecia, eu podia entrar aqui, 99% de chance de eu estar no curso. Então, assim, por mais que meu sonho seja medicina, essa oportunidade de poder escolher o curso foi muito tentadora. Não vou mentir, assim, que eu pensei por diversas vezes em entrar em outro curso, em tentar outro curso, em fazer um curso e fazer cursinho. Pensei várias coisas, foi bem, assim, eu não falo que difícil, mas eu tive que ser forte na hora de, no último dia, não colocar outra faculdade e sim continuar no curso de medicina em 2 faculdades. Então, foi algo difícil, assim, pra mim, esse processo de poder escolher. É um problemão esse, né? Mas eu falo que, principalmente pra mim, que fui de SISU de primeira viagem, eu acho que aquela oferta, muito curso, muita oportunidade, muita coisa legal, foi tentadora, sim. Mas, então, foram passando os dias, eu fui acompanhando, e no final, no último dia, as notas de corte estavam altíssimas, 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 altíssimas.
Assim, a nota menor que tinha de diferença pra minha eram 8 pontos. E era na UFMA de Pinheiros. De Pinheiros não, gente, desculpa, de Pinheiro. Então, 8 pontos. E eu comecei acima de uma nota de corte. Então, assim, cresceu muito todas as faculdades. E eu tenho a colocação aqui, eu não sei exatamente dos dias, mas eu tenho a minha colocação em alguns dias. Por exemplo, na UFMT de Sinop, eu cheguei a ficar em 163 de 20 vagas. Na UFMA de Pinheiros, eu cheguei a ficar em 195 de 25 vagas. Eu acho que essa foi minha colocação no último dia. Foram as duas que eu tentei. E aí, quando chegou o último dia, eu tinha que pensar em qual eu ia colocar, né, pra tentar a lista de espera. E aí, eu fiquei entre a UFMA de Pinheiro, a UFR e a UFMT de Sinop. As duas, a UFMT de Sinop, eu tava a 11 pontos. A UFR, eu tava a 11 pontos também. E a UFMA de Pinheiro, eu estava a 8 pontos. Então, teoricamente, eu estava mais perto da UFMA de Pinheiros. E eu tinha essas duas. A de Sinop, ela tem 30 vagas e a UFR tem 20 vagas. Mas uma coisa que me fez escolher pela UFR foi que desde o começo, Sinop estava a 11 pontos da minha nota de corte. Então, desde o primeiro dia, a Sinop estava a 11 pontos. E no último dia ela também estava. Ela variou alguns dias. O alarme disparou, desculpa se estiver fazendo barulho. Mas ela variou alguns dias, mas ela começou e terminou na mesma nota de corte, mais ou menos. Já a UFR, ela começou abaixo, um ponto abaixo da minha nota e terminou 11 pontos acima. Então ela teve uma variação de 12 pontos. Ela sofreu muito com essa pesquisa do SISU. Então, assim, muita gente viu que a nota dela estava baixa e foi pra lá, e aí foi aumentando a nota. Já a UFMT não, ela era mais alta desde o início e terminou assim. E, ou seja, o que eu senti, que a UFMT tinha realmente muitas pessoas que queriam estar lá, que tinham nota para estar lá e permaneceram durante todo o processo lá. Então, eu julgo que sejam pessoas de lá, ou sejam pessoas que sonham em estar lá, que tenham facilidade de estar lá. E já a UFR não. A UFR, as pessoas foram lá porque a nota de corte estava mais baixa. Ou seja, nem todo mundo que colocou a nota lá vai poder ir, vai ter realmente condição de ir. Às vezes colocou no calor do momento, às vezes vai tentar mais um ano, às vezes não vai ir. E assim, eu vi, apesar de ter a mesma distância de pontos, eu senti que as pessoas que estavam lá no começo não queriam estar lá. Então isso talvez tirasse muita gente na hora de fazer matrícula, na lista de espera, entre outros processos, né, que eu ia estar correndo atrás de estar aumentando o meu número na lista de espera. Aumentando não, né, diminuindo. Mas, e a UFMA eu coloquei porque ela também tinha um número de vagas bom pro que eu tava olhando, tirando a UFMG que tem 160 vagas, né, que são só pra amplo. O resto era tudo 25, 20, 30 e olha lá, tinha algumas 2, 7, então foi um número de vagas bom. Mas a UFMA também era a que eu tava com a menor distância em relação à nota, né? Então eu coloquei lá também a UFMA em primeira opção e a UFR em última opção, ou seja, segunda opção. E já peguei aqui o telefone pra contar pra vocês o resultado que saiu hoje, né? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo hoje ou amanhã, mas hoje é dia 22 de fevereiro e saiu a nota final, assim, do SISU. A partir de agora, a partir do momento que eu escolher ficar na lista de espera, eu estarei indo pro site da faculdade, né? Não estarei mais no processo do SISU. Mas então,
Ocorreu uma coisa muito engraçada aqui e eu vou contar pra vocês até pra gente aprender um pouquinho sobre SISU, que é uma coisa às vezes que engana a gente e que a gente tem que ficar bem esperto. A minha primeira opção, como eu disse pra vocês, é a UFMA de Pinheiro e ela tinha 25 vagas e a nota final dela foi 790,34, ou seja, 10 pontos acima mais ou menos da minha nota. E eu fiquei na posição 213 de 25 vagas. Até aí, ok, 213 de 25 vagas. Agora, na UFR, a nota de corte dela foi 792, ou seja, a nota de corte foi 2 pontos mais alta do que a outra, que já era 10. Então, essa é 12 pontos mais alta que a minha nota de corte. E aí, quando você vai olhar, você pensa, então tem muita mais gente na sua frente do que na outra, já que são 2 pontos a mais. E, na verdade, eu fiquei em 114 de 20 vagas. O que isso quer dizer? Que, apesar de eu estar uma diferença maior de pontos da UFR, tem apenas metade das pessoas do que a outra que está a uma distância menor da nota de corte. Ou seja, não é porque a nota de corte em tal faculdade está menor que tá mais fácil você chegar lá, porque cada pessoa que tá na sua frente é uma pessoa que tem que negar ir para essa faculdade. Agora, o número pode mudar, pode ter uma pessoa na sua frente com uma distância de 20 pontos, mas a pessoa que está na sua frente, ela precisa falar, eu não quero ir para essa faculdade. Isso sim vai fazer diferença para você. Não se a pessoa que está na sua frente está a 20, 30, 40 ou 1 ponto da sua nota. Então isso foi, assim, muito engraçado. Quando eu olhei, eu fiquei, tipo... Quando eu vi que a nota da UFR tava maior, eu falei, sem chance. E aí, quando eu fui olhar a colocação, na verdade, assim, a UFR tem uma quantidade menor que a metade do número de pessoas na minha frente do que na UFMA. Eu creio que isso tenha sido... Tudo isso eu avaliei, eu acredito, durante o SISU. Do que eu falei, a UFMA também foi uma faculdade... Ela não estava com a nota tão alta, mas ela já tinha uma nota mais alta. Ou seja, a visibilidade, pessoas querendo ir para aquela faculdade é maior do que a UFR. Outro ponto, a UFMA no último dia era uma ou a faculdade com menor nota de corte sem peso. Então todo mundo foi para lá no último dia. E aí, o que pode, e eu acredito que tenha, refletido nesse grande número de pessoas em um curto espaço de pontos, né? Mas então, eu acho que eu não preciso muito explicar que eu não passei de primeira. Eu tô na lista de espera, aliás, vou entrar junto com vocês aqui. Esse aqui é a minha segunda opção de curso, como eu tinha falado pra vocês, eu tinha colocado a UFR, que é a Universidade Federal de Rondonópolis. Vou participar da lista de espera na minha segunda opção. Eu sou a número 114 de 20 vagas. Mas o que é que eu vejo com isso aqui? Essas 113 pessoas na minha frente, tirando as 20 que já passaram, elas vão poder escolher entre duas, se elas colocaram duas opções, né? Duas opções de lista de espera. Então, isso já diminui as pessoas na minha frente. Outro ponto, nem todo mundo que vai querer continuar na lista, em vários processos que devem ter, né, a lista rodando. Assim, eu sei que eu não tô pertinho, eu sei que a chance é mínima, mas a esperança é a última que morre e eu fiquei muito feliz de qualquer forma. Acho que, assim, minha nota foi muito boa pra quem acabou de sair do terceiro ano. Quando você pensa no Brasil como um país, assim, de dimensão continental e você pensa que tem apenas 113 pessoas na sua frente para concorrer a essa vaga, eu fico... claro que são muitas pessoas, é o que eu falei. Cada pessoinha dessa tem que desistir para eu chegar lá, mas ao mesmo tempo é muito pouco. Então eu acredito que eu tô no caminho certo. Vou entrar aqui na lista de espera com vocês, deixar esse momento marcadinho. Sim, eu quero participar da lista de espera dessa faculdade. Não deu porque expirou a sessão. Eu vou entrar de novo, né, certinho com os meus dados aqui. Mas então, no mais foi isso. Foi isso que aconteceu durante todo o meu SISU. Peço perdão a vocês que não ter vindo aqui
falar todos os dias. Eu realmente queria, no vídeo eu até falei que ia vir, que eu ia, isso e aquilo, e acabou que eu não tive condição. Até hoje minha voz não tá 100%, mas é isso que eu tenho a contar pra vocês. Ainda tem o SISU do meio do ano, que pela minha nota tenho chance também, chances reais. E caso eu já tenho que começar a estudar, né? Porque pra me preparar pro Enem do ano que vem, na verdade desse ano, né? Tá passando tudo tão rápido. Então sim, eu pretendo voltar a estudar. Tô querendo voltar a estudar em março. Vou terminar minha autoescola, se Deus quiser, essa semana. A parte de legislação, depois vem a parte de direção. Mas, e assim que eu começar a estudar, eu ainda tô decidindo se eu vou fazer só cursinho online, se eu vou fazer cursinho presencial. Eu ainda tô decidindo essa parte. Eu tô pensando, tô avaliando e venho com certeza contar pra vocês as minhas decisões. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês conseguiram a vaga de vocês, no curso que vocês queriam. Fiquei torcendo aqui por vocês. Vi as mensagens de vocês, tô tentando responder alguns comentários também. E tô muito feliz, muito feliz. A gente tá quase batendo 3 mil inscritos. Esse último vídeo que eu postei com a minha nota do Enem teve uma repercussão enorme e eu fiquei muito feliz com isso, de verdade. Todo mundo torcendo, recebi mensagem no Instagram, agradeço todos vocês. Tô tentando responder tudo direitinho e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o like, o comentário, se vocês tiverem alguma dica pra mim, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa, com certeza vou vir aqui atualizando vocês, falando, assim que sair a lista de espera, que vai ser mais ou menos no dia 10 de março, venho falar em que posição que eu realmente estou na lista de espera e vou contando tudo pra vocês. Se eu tiver que estudar, né, mais um ano, tô animada, tô disposta realmente a estudar. Se não, se eu passar, porque for pra eu passar, vocês vão acompanhar tudo, mudança, tudo de legal. E também, se eu tiver que estudar mais um ano, vocês vão acompanhar tudo comigo em mais Studies Vlogs, que ano passado vocês amavam muito, acompanhavam e foi muito bom pro meu ano de estudo. Então eu espero ter vocês aqui esse ano comigo também. E é isso, não esqueça de se inscrever no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!